Agora a gente tem uma entrevista importante. Conversaremos com Alexandre Coelho, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Uma boa tarde para o senhor, professor. Obrigada por estar aqui. Gostaria de pegar já essa informação que a Mariana Catassi nos traz sobre o número de mortos no Irã, 224, de acordo com informações divulgadas por uma agência estatal, professor. Então, gostaria só de fazer um paralelo sobre a dificuldade que o mundo, que a comunidade internacional tem de acessar os dados do que realmente acontece no Irã e também do poder da letalidade, traçar um paralelo da letalidade em cada um dos países. A gente sabe, professor, que o Irã Israel é muito bem preparado, né? Tem o domo de ferro, mas tem toda aquela estrutura dos bunkers e o treinamento, os avisos. Então, gostaria de fazer tanto que o senhor fizesse, tanto um paralelo quanto a dificuldade de se obter informações, como também a diferença na letalidade. A gente está falando, de acordo com esses dados, 224 mortos até agora no Irã e menos de 15 confirmados em Israel. Boa tarde, professor. Obrigada por estar conosco. Boa tarde. Bom, de fato é difícil da gente saber o grau de letalidade quando a gente compara Israel com o Irã, né? Em primeiro lugar, porque o Irã é uma teocracia e você tem ali um comando muito mais rígido dos líderes iranianos sobre a imprensa, sobre as informações que podem ou não sair do Irã, né? Digamos, há uma opacidade muito maior. E como outro dia eu ouvi bem, inclusive do Lorival, ou seja, não é que os jornalistas não queiram estar lá no Irã para reportar o que está acontecendo, é que simplesmente não podem entrar. Então há uma barreira, infelizmente, de informação, o que não nos possibilita saber a questão da letalidade no Irã. Até acredito, e não dá para a gente falar se foi mais, se foi menos, porque quando a gente entra em outro ponto que você também colocou, que é em termos de capacidades militares, né? Pelo que a gente tem avaliado até agora, as capacidades militares do Irã foram severamente enfraquecidas em virtude dos ataques israelenses, né? Há, inclusive, conforme colocado por outros analistas, um domínio aéreo por parte de Israel sobre Irã, né? E, do outro lado, Israel ele tem o domo de ferro, né? Só que aí tem um ponto, e Irã, o que ele está fazendo? Eu repito aqui o que outros analistas, inclusive, colocou, e que entendo que de fato por aí, há uma saturação do ponto de vista estratégico. Então o Irã aumenta o seu número de mísseis, tentando saturar aí os sistemas de defesa israelenses, e é por isso que algumas bombas estão caindo aí em setores, em locais civis, inclusive no centro de Tel Aviv, né? O que acaba por matar civis, inclusive. Então, de qualquer forma, o que a gente conclui é que nesses conflitos, os civis, as mulheres e as crianças como um todo, são os mais prejudicados, né? Israel tenta fazer um ataque mais cirúrgico, mas não há como evitar 100% qualquer morte de civis. Eu não duvido que tenha morrido mulheres e crianças no Irã também, né, em virtude desses ataques. Não com objetivo declarado por parte de Israel, mas com com objetivos cirúrgicos. Isso com certeza deve ter acontecido e, infelizmente, não é o que ninguém quer a essa altura do campeonato, né? Professor, gostaria que o senhor nos trouxesse uma espécie de tradução do comportamento de Donald Trump em relação a esse conflito nesse momento, porque ele disse o seguinte, olha, que ele, assim como ajudou, né, Paquistão e Índia, que dessa vez ele também está fazendo muitas reuniões, estão havendo muitas reuniões, muitas ligações e que em breve a paz voltará. Aí ele fala até, deixa eu até pegar as aspas aqui, que eu separei para te perguntar, professor, ele fala o seguinte,
de usar o comércio com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações. Quando ele cita o comércio com os Estados Unidos, e aí elogia os dois líderes, tanto do Irã quanto de Israel, o que ele quer dizer quando ele põe na mesa? Olha, é bom vocês se entenderem e a gente conseguir a paz e usar como argumento o comércio com os Estados Unidos. O que significa essa carta de Donald Trump, professor? Bom, se é que a gente pode traduzir, em primeiro lugar, acho até que o papel dele tem sido ambíguo até aqui, de qualquer forma, né? A gente lembra que logo no começo dos ataques israelenses, quando ele foi questionado pela imprensa, uma das primeiras declarações foi de que ele não estaria preocupado com a guerra regional no Oriente Médio, né? Com os ataques israelenses sobre o Irã. A questão de comércio, o que ele coloca à mesa, aí não sei se talvez esse fosse o melhor princípio ou a melhor metáfora que ele pudesse utilizar, mas de qualquer forma, o que ele quer colocar é o seguinte: Irã e Israel, vamos ao menos então pensar no quanto os dois países estão perdendo do ponto de vista financeiro e econômico, né? Israel, por exemplo, ao atacar refinarias iranianas, ou o Irã, se você continuar atacando ou não tentar a paz, olha só o que você está perdendo do ponto de vista econômico e comercial, em termos de exportação de petróleo, por exemplo. Então vamos pensar de forma bem pragmática que um acordo levaria, claro que levaria à paz, não à morte, não à morte de civis, mas vamos então pensar de forma muito pragmática numa relação comercial em que os dois lados pudessem ter vantagens. No caso de Israel, poder focar no comércio internacional novamente, poder se estabelecer, voltar como um ator confiável dentro do sistema internacional, dentro do sistema econômico, e o Irã, quem sabe, até com suspensão de sanções, se o acordo que estava em negociação voltasse à mesa, né? O que eu acho que a essa altura difícil, infelizmente, mas de qualquer forma, esse é um perfil do Donald Trump, é um deles, né? Quando a gente analisa Donald Trump, ele é muito difícil, é multifacetado, né? Nós temos a variável ideológica nele, nós temos a variável negocial, nós temos a variável de comércio, né? Não é possível avaliar Donald Trump apenas sobre um prisma, né? Mas se a gente for pegar esse prisma do comércio que foi levantado, a gente vê o que ele sempre tenta, que é o comércio. Agora, não na forma como ele começou estabelecendo, por exemplo, inclusive com aliados, né? Sendo hostil com aliados, aumentar tarifas, em acusar, por exemplo, diversos países da União Europeia e até o Canadá dos problemas de déficit norte-americanos, né? Se ele for da mesma forma com que ele tratou os próprios aliados, Europa, União Europeia e Canadá, por exemplo, então aí talvez não seja um melhor caminho, né? Porque o melhor caminho, se ele está colocando assim, é o pragmatismo do comércio, né? Professor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se coloca, né? Ele tem se colocado agora publicamente no jogo para tentar até mediar, de certa maneira, esse conflito e ajudar na construção da paz. Mas há notícias de que americanos, forças de defesa dos Estados Unidos, estariam ajudando Israel na defesa, a combater drones, a abater drones, por exemplo, né? Aí eu te pergunto, pela sua experiência, professor, em relação a quando os países, as nações sentam para negociar, né? Como é que fica a situação dos Estados Unidos para sentar a uma mesa de negociação, sendo que está ajudando a uma das partes, né? E quais outros países, outras nações, o senhor vê nesse tabuleiro que poderiam também contribuir para fazer uma mediação? Eu acho que uma das nações e que tem poder econômico atualmente e que não tem um histórico ideológico a favor de um ou de outro país,
atualmente é a China, inclusive porque ela teria alavancagem econômica sobre o Irã, porque a China é hoje um dos maiores importadores de petróleo do Irã. A produção do Irã, mesmo que seja pequena, inclusive em relação ao Brasil, como bem apontou agora há pouco um dos analistas econômicos da CNN, mesmo que seja mais modesta, veja, mais de, se não me engano, 90% da produção iraniana vai para a China. Então, a China é um grande parceiro econômico do Irã. A China não tem dependência de exportação, por exemplo, uma relação militar com o Irã, como tem a Rússia, né? E a Rússia está muito próxima ali, né? Eu sempre cito a questão do sul do Cáucaso ali. Veja, se Irã se enfraquece, o sul do Cáucaso, que já faz fronteira com a Rússia, fica enfraquecido. Então aí já seria um outro fronte que Putin teria que se preocupar. Então não além do fronte ocidental que Putin já invadiu a Ucrânia, a gente tem um outro cenário lá bem complicado que é a guerra da Ucrânia, né? Então, acredito que a China, que inclusive tem histórico de alguns acordos dentro do Oriente Médio e que tem uma alavancagem econômica junto aos países do Oriente Médio, seja um país que pode atuar aí, uma potência que pode tentar unir as partes, né? Não vejo os países ocidentais nesse primeiro momento. Infelizmente, há muita emoção carregada aí, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Europa. Talvez Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, possam cada um ajudar, por exemplo, Rússia ao lado do Irã e Estados Unidos um pouco do lado de Israel, né? Eu acho que talvez fosse por aí e torcer aí para os Estados Unidos, se é, pelo menos, entendo até que não era para participar na defesa, mas vamos torcer para que não se escale aí a guerra, né? E que Netanyahu e nem Khamenei arrastem as grandes potências para esse conflito, né? De forma negativa. Certo. Nós conversamos com o professor Alexandre Coelho, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.